Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Mariana, trouxe aqui mais uma questão para a gente resolver juntos, tá? Mais uma questão sobre perda de carga, que inclusive é muito a cara de prova, tá? Então assiste o vídeo até o final, não esquece de curtir, se você tiver alguma dúvida coloque aqui nos comentários, show? Então vamos lá, ó. Uma tubulação tem 200 milímetros de diâmetro no ponto 1, vou até destacar aqui pessoal, o ponto 1 foi esse que eu acabei de pintar em vermelho, show? E reduz para 150 milímetros no ponto 2. Vou destacar aqui em vermelho também o ponto 2, tá? Para uma vazão de 20 metros cúbicos por hora, verifique qual será a perda de carga na tubulação, bem como indique o sentido do fluxo. E por último ele pede, desenhe as linhas de energia entre os pontos 1 e 2. Show? E além das informações que a gente tem no enunciado, pessoal, é importante a gente verificar aqui as informações que a gente tem na figura, tá? Na figura aqui, ele fala pra gente que a gente tem uma cota, né, da linha de referência até o ponto 1 de 20 metros, a gente vai usar aqui essa informação, e da linha de referência até o ponto 2 a gente tem uma cota de 35 metros. Além disso, ele fala que no ponto 1 a gente tem uma pressão, né, de 30 kgf por centímetro quadrado e no ponto 2, 15 MCA. Quando a gente fala de pressão, quando a gente for substituir, né, essas pressões aqui nas equações daqui a pouco, a gente tem que colocar essas pressões em MCA, tá? Então a gente tem que transformar esse 30 kgf por centímetro quadrado em MCA, show? E como é que eu faço isso? Só multiplicar por 10. Então, o que era 30 aqui, agora vai ser 300 MCA. Show? E aí, vamos parar para pensar um pouco. O que ele quer da questão? Ele quer a perda de carga na tubulação. Ou seja, a gente sabe que a perda de carga, né? Vou colocar aqui do lado, ó. A perda de carga é o ΔH, igual a perda de carga distribuída, né? Que é o HF, mais a perda de carga localizada, que é o HL. E como ele está pedindo para a gente só na tubulação, então a gente desconsidera aqui, ó, a perda de carga localizada. Então a gente quer descobrir aqui, na verdade, é o HF. Show? Perfeito? Tudo tranquilo até aqui? Vamos lá. Quando a gente fala de pressão, a gente lembra de quê? A gente viu nas questões anteriores, quando a gente fala de pressão, a gente usa o Bernoulli, né? Então, ó, primeiro tópico aqui, Bernoulli. Antes de fazermos o Bernoulli, vamos aqui destacar as informações da questão para facilitar, né? Então, ó, vou separar aqui alguns tópicos, tá? Qual a primeira informação que ele dá pra gente na questão? Ele fala que o diâmetro na tubulação do ponto 1 é 200 milímetros. Então, o diâmetro 1 é igual a 200 milímetros. Show? Continuando aqui, ó, ele fala que no ponto 2 a tubulação tem 150 milímetros, então o diâmetro 2 é igual a 150 milímetros. Em seguida ele fala que a vazão, ó, o nosso Q é 20 metros cúbicos por hora, 20 metros cúbicos por hora. Ele fala, ó, qual será a perda de carga na tubulação, que é o HF, que a gente quer descobrir. E depois disso ele não traz mais nenhum dado importante assim na questão. Onde é que traz mais informações aqui? É na figura. Então a gente vai ter aqui, ó, de acordo com a figura, que a pressão no ponto 1 é igual a 300 MCA. A gente discutiu, né? Por que é 300, tá? E a pressão no ponto 2, ele também nos informa que é 15 MCA. Show? Ele pede na questão, pessoal, para a gente indicar o sentido do fluxo. A gente viu, ó, que aqui é 300 MCA, né? E a gente tem que essa pressão no ponto 2 é 15 MCA. Você concorda comigo que a pressão no ponto 1 é maior do que a pressão no ponto 2? Então, dessa forma, o sentido do fluxo vai estar indo de 1 para 2. Show? Então, essa informação a gente até já consegue informar aqui essa resposta, né? Qual o sentido do fluxo? A gente acabou de colocar. Show? E aí, agora vamos pro Bernoulli, né? Vamos lá. Vou dar um zoom aqui. Bernoulli vai ser P1 sobre gama mais Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G, que é igual
AP2 sobre gama mais Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G. E aí a gente precisa adicionar aqui no Bernoulli a perda de carga. Só que para a gente adicionar a perda de carga, a gente tem que saber onde é que ela vai estar. Se ela vai estar aqui no primeiro membro ou se ela vai estar aqui no segundo membro. Bom, só pela resposta que a gente deu aqui no sentido do fluxo, a gente consegue saber onde é que vai estar a perda de carga, né? Como aqui, ó, nesse ponto 2, a perda de carga vai ser maior, então a gente vai colocar aqui, ó, no segundo membro a perda de carga. Vamos fazer o seguinte, como a gente discutiu lá em cima, né, que esse ΔH na verdade vai ser HF, vamos substituir logo aqui por HF, perfeito? Tudo de boa por aqui, né? Perfeito, ótimo. Então, vamos substituir aqui, ó, P1 sobre gama a gente tem, ó, se eu subir um pouquinho aqui, a gente tem que P1 sobre gama é 300 MCA. Então, ó, vamos substituindo aqui, 300 mais, quem é Z1? Quem é a cota, né? Quem é essa altura, ó? Lembra que eu falei que a gente ia usar? Então, ó, a cota no Z1, né, no ponto 1, é 20 metros. Então, vamos substituir aqui, ó, mais 20. Show? A gente tem a velocidade? Não, a gente não tem ainda. Mas como a gente tem a vazão e tem um diâmetro, a gente consegue calcular a velocidade. Lembra que a gente fez isso nas questões passadas? Se você não lembra, pausa esse vídeo, assiste lá, tá? E aí eu vou deixar a velocidade aqui por enquanto stand-by. Eu vou substituir aqui, ó, 2G, duas vezes a gravidade, que é 9,81, é igual a P2 sobre gama. Quem é P2? Quem é a pressão no ponto 2? 15, né? 15 MCA. Então, 15. Mais, quem é a cota no ponto 2? Ó, se a gente voltar aqui para a figura, a gente vê que a cota no ponto 2 é 35. Perfeito? Então, ó, Z2 é igual a 35 metros. Temos a velocidade no ponto 2? Não temos, mas a gente tem um diâmetro 2 e tem a vazão. Então, a gente consegue descobrir a velocidade. Massa? Vou deixar stand-by aqui por enquanto também. E vou substituir aqui esse 2G por 2 vezes 9,81. E vou repetir aqui o HF, porque eu não sei o valor do HF, que é justamente o que eu quero descobrir. Perfeito? O que é que falta aqui de informação para eu poder isolar o HF? As velocidades, velocidade 1 e velocidade 2. Então, vamos lá descobrir essa velocidade, né? Então, ó, o nosso segundo tópico vai ser descobrir a velocidade primeiro no ponto 1. Beleza? Como a gente tem dois diâmetros, eu vou chamar de Q1 e Q2, né? V1 e V2. Perfeito? Então, ó, Q1 é igual a área 1 vezes V1. Show? Quem é a vazão? Ó, a gente anotou lá nas nossas informações aqui importantes, ó, que a vazão é 20 metros cúbicos por hora. Mas você lembra que quando a gente vai substituir na equação, a gente tem que deixar em metros cúbicos por segundo? Então, a gente vai dividir o 20 por 3.600. Beleza? Então, aqui na vazão 1, a gente vai deixar, ó, 20 dividido por 3.600. Show? Quem é a área 1? A gente está falando da tubulação, né? A tubulação é a seção de um círculo. Qual era a do círculo? πd2 sobre 4, ou πr ao quadrado. Como na questão ele me dá o diâmetro, né? Ele me dá o d, então é mais fácil eu substituir na fórmula πd2 sobre 4. Perfeito? E aí, ó, vou colocar aqui π vezes, quem é o D? Eu tô falando, ó, da área 1, então vou usar o D1. O D1, ele fala na questão, ó, vamos subir aqui de novo, tá? A gente destacou essa informação, 200 milímetros. Só que a gente precisa colocar lá em metros, então vai ficar 0,2 metros. Perfeito? Então, ó, vou substituir aqui 0,2 ao quadrado, né? Porque é πd2 sobre 4 vezes a velocidade 1. E aí, agora eu isolo a velocidade. Então, a gente vai ter que a velocidade 1 é igual a 20. Esse 4 aqui, ó, que tá dividindo, vai passar multiplicando. Show? Então, 20 vezes 4, dividido por 3.600. O numerador aqui, ó, que tá multiplicando, vai vir para cá dividindo. Então, a gente vai ter 3.600 vezes π, vezes 0,2 ao quadrado, tá? Então, dessa forma, a gente tem que a velocidade 1
é igual a 0,177 metros por segundo. Perfeito? Então, ó, vou destacar aqui essa informação. A gente já tem aqui a velocidade no ponto 1. Perfeito? E agora a gente vai fazer esse mesmo processo aqui para a velocidade, para descobrir, né, a velocidade no ponto 2. Perfeito? Então, ó, já estamos craque aí nisso, né? Então, a gente vai ter aqui Q2 é igual a área 2 vezes a velocidade 2. Perfeito? Quem é a vazão? Lembra que era 20 metros cúbicos por hora? A gente quer transformar para metros cúbicos por segundo. Então, vai ficar 20 dividido por 3.600. Show? Perfeito? Quem é a área? Ele falou que no ponto 2 o diâmetro é 150 milímetros. Então, a gente vai ter que π, transformando 150 milímetros para metro, a gente vai ter 0,15 π de 2 sobre 4 vezes V2. E vamos isolar agora o V2. Então, a gente vai ter que V2 é igual a... Esse 4 aqui, pessoal, que está dividindo, ele vai vir para cá, ó, multiplicando. Então, a gente vai ter 20 vezes 4. Esse numerador aqui, ó, que está multiplicando, vai vir para cá, ó, dividindo. Então, a gente vai ter, ó, repito aqui o 3.600 e multiplico por π vezes 0,15 ao quadrado. Massa? Dessa forma, a gente vai ter que a velocidade no ponto 2 vai ser igual a 0,314 metros por segundo. Show de bola? Então, essa aqui é a velocidade no ponto 2. E agora, a gente vai substituir esse valor de V1 e de V2 lá no Bernoulli. Então, ó, voltando aqui para o Bernoulli, vou vir aqui, ó, faltava essa informação aqui do V1. V1 eu acabei de encontrar, lembra? Que era 0,177. E aqui, ó, na equação, ele pede para a gente colocar ao quadrado. Então, ó, 0,177 ao quadrado. O que falta mais? Falta V2, ó. A gente não colocou aqui o V2, perfeito? Quem era o V2 que a gente descobriu? 0,314. E assim como o V1, ó, ele pede pra gente colocar ao quadrado. Então, vamos lá, coloca ao quadrado. E agora, ó, concorda comigo que a gente agora tem tudo para isolar o HF? Então, vamos isolar o HF. A gente não quer descobrir, né, a perda de carga distribuída nessa tubulação? Então, essa é a hora, né? Então, a gente vai ter que... Vou dar um pouco de zoom aqui, ó. A gente vai ter, ó, isolando o HF, que o HF é igual... Repito todo esse grupo aqui, tá? Então, ó, HF é igual a 300 mais 20 mais 0,177 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. E toda essa galera aqui, eu estou isolando HF. Então, essa galera que eu marquei de azul vai trocar o sinal, porque eles vão vir, ó, para esse outro lado. Show? Então, ó, a gente vai ter menos 15, menos 35, menos 0,314 ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Massa? Show de bola? E colocando tudo isso na calculadora, pessoal, a gente vai ter no final que o HF vai ser igual a 270 metros. Então, a perda de carga distribuída aí nessa tubulação foi de 270 metros. Show? Beleza? Era isso que ele pediu na questão. A segunda coisa que ele pedia era a linha de energia, né? Então, vamos já fazer aqui, tá? Então, ó, primeiro tópico, Bernoulli. Segundo tópico, usei a equação aqui da vazão para descobrir a velocidade. Terceiro tópico, usei também a equação da vazão para descobrir a velocidade no ponto 2. Substituí aqui no Bernoulli e ficou sobrando só a perda de carga distribuída. Então, a perda de carga distribuída é igual a 270. Massa? Pronto, então falta a gente desenhar aqui as linhas de energia. Eu vou tentar refazer, pessoal, esse desenho aqui embaixo, tá? Para ficar um pouco mais fácil da gente entender aqui. Show? Então, ó, vou colocar o ponto 1 aqui. E vou colocar o ponto 2
aqui, tá? No desenho ele nos traz aqui uma linha de referência, tá? Vou colocar ela aqui, ó, tracejada, tá? Ele nos traz, né, a cota no ponto 1 e no ponto 2. Ele fala que o Z1, né, a cota aqui entre a linha de referência até o ponto é de 20. Então, vou colocar aqui, ó, 20 metros. E ele fala que da linha de referência até o ponto 2, a gente tem que é 35 metros, né? Então, ó, vou substituir aqui também. Show? Então, essas informações a gente tem lá. E aí, a gente agora vai simular, né? Eu vou fazer um pouco fora de escala aqui, para vocês entenderem. A gente vai colocar aqui a pressão, tanto no ponto 1, aqui, ó, como no ponto 2, aqui. Show? Vou apagar aqui pra gente poder desenhar. Vou desenhar em azul, tá? A pressão no ponto 1, lembra que era 300 MCA? Então, a gente vai desenhar aqui, ó, simulando esses 300, tá? Então, ó, vou centralizar aqui. A gente vai ter que nesse ponto é a pressão no ponto 1. E lembra que a pressão no ponto 2 era 15, então é um pouquinho menor do que a pressão no ponto 1, né? Então, ó, a pressão aqui no ponto 2 é o 15. Depois que a gente simula aqui essa pressão, a gente vai colocar a velocidade, tá? Então, a velocidade no ponto 1, a gente descobriu, tá? Então, V1 tá aqui. E a gente vai ter um pouco maior a velocidade 2. Aqui a gente também tem a linha de referência, né? E o que ficou faltando aqui, pessoal, ó, foi justamente a perda de carga. Então, a gente tem que aqui, ó, é o ΔH. Show? Como é que eu faço para traçar a linha de energia? A linha de energia vai ser do final da velocidade até o final da velocidade no outro ponto, no começo até aqui. Show? Não entendi, Mariana, vamos fazer, né? Então, a gente vai traçar, pessoal, uma linha, ó, daqui. Você vai ficar muito reto, mas a gente ajusta aqui. Show? Ó, do início até o início da velocidade, agora do final até o final da outra velocidade, perfeito? Então, a gente vai ter aqui, ó, traçar uma linha, lembrando que tá um pouco fora de escala, pessoal, mas eu tô fazendo aqui no tablet, então não vou conseguir desenhar tão bem, tá? Então, desenhamos aqui, ó, as linhas de energia. Show? Então, essa era a dica do início da velocidade 1 para o início da velocidade 2. Do final da velocidade 1 para o final da velocidade 2. Perfeito? Então, ó, traçamos aqui nossa linha de energia. E aí, fizemos tudo que a questão pediu, né? Ele pediu a perda de carga distribuída. A gente descobriu aqui, ó, o HF. Ele pediu para a gente identificar aqui o sentido do fluxo. A gente identificou aqui, ó. E ele pediu para a gente desenhar as linhas de energia. A gente desenhou. Show, perfeito. Estamos craques. Show? Se você tiver alguma dúvida, não esquece de comentar e de curtir o vídeo. Também se inscreve no canal, porque em breve eu vou estar lançando aqui outras resoluções de outras questões. Show? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.